Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Este vídeo contém as resoluções das atividades propostas no caderno de aprendizagem autorregulada, terceira série, primeiro bimestre. O objetivo é fornecer material complementar aos alunos que estudam de forma autônoma e não possuem acesso à plataforma de ensino remoto. Os conteúdos abordados são análise combinatória e probabilidade. Atividade 1, exercício número 1, diz o seguinte: eu possuo 4 pares de sapatos e 10 pares de meias. De quantas maneiras poderei me calçar utilizando um par de meias e um de sapatos? Portanto, ele possui 10 pares de meias, que eu vou nomear como letras de A até J, representando os 10 pares de meias, e eu vou interligar esses pares de meias ao par de sapato. Então, o sapato eu vou nomear de 1 a 4. Por exemplo, se ele utilizar o par de meias A, ele pode utilizar esse par de meias com qualquer um par de sapato. Então, ele vai interligar, vamos interligar esse par de meias a cada par de sapato, que eu nomeei de 1 a 4. Representando desse modo, 4 modos diferentes de poder calçar um par de meia com um par de sapatos. A mesma situação vai ocorrer para as demais letras, ou seja, demais pares de meias. A letra J eu represento novamente a interligação de um par de meias com cada par de sapato. Então, resumindo, para cada par de meia eu terei 4 ligações com cada um par de sapato. Esse é um modo de explicar. Agora podemos fazer de um modo mais rápido. Sabendo que existem 10 pares de meias e 4 pares de sapato, nós podemos multiplicar 10 por 4, que será igual a 40. Portanto, existem 40 maneiras distintas, ou seja, diferentes, de calçar 10 pares de meias e 4 pares de sapatos. Agora o exercício 2, Pedro decidiu comemorar seu aniversário juntamente com sua namorada Daisy, saindo para jantar num restaurante. Na hora marcada, Pedro chegou à casa de Daisy, que estava nervosa, pois não conseguia achar a combinação ideal de roupas para sair. Ainda nervosa, Daisy apresentou a Pedro as roupas de que dispunha para escolher. Veja as opções que Daisy possuía. Então, ela possuía 3 calças, 3 camisas e 6 pares de sapatos. O item A pergunta o seguinte: com essa quantidade de roupa, de quantas maneiras diferentes Daisy poderia se vestir? Então, sabendo que nós temos calça, a Daisy tem calça, camisa e sapato, nós vamos contar as quantidades que já foram escritas. Então, tenho 3 calças, 3 camisas e 6 pares de sapato. Então, conforme o exercício 1, nós vamos utilizar o princípio multiplicativo, ou seja, vamos multiplicar todos os valores e vamos encontrar a quantidade de maneiras distintas de Daisy se vestir. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6, 54. Portanto, são 54 maneiras diferentes de Daisy se vestir. No item B, Daisy pede a Pedro que gostaria muito de usar a camisa de cor rosa. Pediu a opinião de Pedro sobre qual combinação usar. Após essa decisão, de quantas maneiras diferentes Daisy poderia se vestir. Então, da mesma forma, ela pode se vestir com calça, camisa e sapatos. Entretanto, ela deseja usar a camisa de cor rosa. Então, vamos fixar a camisa como cor rosa, ou seja, só vai ter uma opção. E a calça, nós repetimos a quantidade de calça que ela pode escolher. 3. E sapatos, os pares de sapatos, 6. E multiplicamos. Então, 3 vezes 1, 3, vezes 6, 18. Então, são 18 maneiras diferentes de Daisy se vestir. O exercício 3 agora, uma montadora de automóveis apresenta um carro em 4 modelos diferentes e em 5 cores diferentes. Um consumidor que quiser adquirir esse veículo terá quantas opções de escolha? Então, são 4 modelos diferentes e 5 cores diferentes. Então, vamos colocar os valores, já diretamente. Já temos conhecimento para isso, não preciso detalhar quais os modelos, eu já sei a quantidade de modelos e também a quantidade de cores. Então, é simplesmente multiplicar, utilizando o princípio multiplicativo, 4 vezes 5. Então, quantas opções de escolha terá? São 20 opções de escolhas
distintas, pois para cada modelo de carro ele poderá ter 5 cores disponíveis para escolha. Então 4 vezes 5, 20. O exercício 4 diz o seguinte: quantos divisores naturais possui o número 72? Então, divisores naturais, eu vou decompor o número 72 em seus fatores primos. Então, decompondo 72 em seus fatores primos, eu vou ter o seguinte resultado. 72 eu posso escrever como o produto desses números. Eu tenho 2 3 vezes, então será 2 elevado a 3 multiplicado por 3 elevado a 2. Ele deseja saber quantos divisores. Farei uma tabela com todos os divisores possíveis. Temos uma tabela com todos os divisores possíveis. Os divisores possíveis são 12. Repare que para construir essa tabela de divisores, eu utilizei base 2 e base 3. Repare que na base 2 iniciei do expoente 0 e terminei no expoente 3. E na base 3 iniciei do expoente 0 e terminei no expoente 2. Então o que vai acontecer? De um modo mais rápido, podemos fazer esse exercício sem precisar repetir a tabela. Eu fiz a tabela só para ilustrar a resposta. Então, como que nós chegamos a 12? Então, para chegar a 12 de um modo rápido, podemos utilizar o princípio multiplicativo acrescentando uma unidade no expoente. Então, aqui o expoente é 3, eu vou acrescentar uma unidade, então 3 mais 1, 4. No outro expoente de base 3, também irei acrescentar uma unidade a 2, então será 3, 4 vezes 3, 12. Então, por que eu estou acrescentando uma unidade ao expoente? Porque para construir a tabela de divisores, eu precisei acrescentar o valor zero, o algarismo zero. Então, o 2, por exemplo, aqui a base 2, ele varia de 0 a 3. 0 a 3 são 4 algarismos, 4 números, então por isso que eu estou acrescentando 1 ao expoente. Então, em exercícios deste tipo, sempre acrescente 1 ao expoente, pois também deverá ser contado o expoente zero. Então, a resposta são 12 divisores. Agora, temos aqui a atividade 2, exercício 1. Vamos entrar no conceito de permutação. Então, vamos ler aqui o enunciado. 6 amigos irão a um cibercafé, onde pretendem passar a tarde jogando GTA. Cada um deles sentará em um computador, sabendo que estão disponíveis 6 computadores lado a lado, de quantas maneiras distintas os amigos podem ocupá-los. Então, são 6 computadores, um ao lado do outro. Vamos representar de uma forma gráfica essa situação. Então, C1 computador 1, C2 computador 2 e assim por diante. E vamos dizer que os 6 amigos se chamam André, Beto, Carlos, Daniel, Evandro e Fernando. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Ao chegar, vamos dizer que André chegou primeiro, quantas opções de escolha ele terá? Ele terá 6 computadores para escolha, então são 6. Depois, ele ocupou o lugar dele, Beto chegou, ele vai ter quantas opções de escolha para sentar? 5. Então, Beto ocupou outra posição, depois o Carlos chegou, ele terá quantas opções de escolha para sentar? 4. O Carlos também ocupou a posição dele. Daniel também chegou, tinha 3 opções de escolha, sentou. O Evandro tinha 2 opções de escolha, 2. E Fernando só tinha uma opção de escolha. Então, esse conceito se chama permutação. Em situações desse tipo, eu terei 6 posições para serem preenchidas por 6 objetos. No caso aqui, 6 sujeitos. Então, eu vou utilizar esse conceito de permutação. Eu vou multiplicar todos esses valores. Eu vou chegar à resposta final, que é 6 fatorial. O fatorial é uma multiplicação de números naturais até o número natural 1. Então, no caso aqui, 6 fatorial representa a multiplicação do 6. Eu vou sempre reduzindo uma unidade até chegar ao número 1. Então, 6 fatorial, eu multiplico todos esses valores, o resultado será 720. Então, existem 720 maneiras distintas que os amigos podem ocupar os computadores. Outro modo de fazer essa situação é utilizando a fórmula de permutação. Então, a fórmula é permutação, como eu tenho 6 posições para serem preenchidas por 6 sujeitos, permutação de 6. Permutação de 6 nada mais é que a repetição desse número que está na permutação. Então, a permutação de 6 é igual a 6 fatorial,
que é igual a 720. Então, a resolução utilizando a fórmula, permutação de 6 fatorial, que é igual a 720. Agora, o exercício 2, em um município, a fiscalização sanitária inspeciona mensalmente uma única vez cada um dos 4 frigoríficos locais. Então, ela inspeciona mensalmente uma única vez os 4 frigoríficos. Então, vamos nomear esses frigoríficos de A, B, C e D, continuando a leitura do enunciado. A fim de surpreender os frigoríficos, os fiscais alteram mensalmente a ordem em que as inspeções são realizadas. Durante quantos meses os fiscais podem realizar esse procedimento sem que haja repetição nas ordens dos frigoríficos inspecionados? Então, eles estão em ordem. Então, vou marcar a ordem de inspeção. São 4 frigoríficos. Então, são 4 posições. Então, eu tenho aqui 4 posições a serem preenchidas e 4 opções de preenchimento. Então, vamos utilizar a permutação. O exercício deseja que não haja repetição na ordem. Então, para preencher a primeira posição, eu tenho 4 frigoríficos, então eu tenho 4 opções. Então, vou marcar o número 4, que significa que eu tenho 4 opções. A segunda posição, uma vez que eu já utilizei um dos frigoríficos, eu restará 3 opções de frigoríficos para preencher essa posição. A seguir, novamente, para preencher essa posição, eu tenho que escolher um dos frigoríficos, só que eu já utilizei 2 frigoríficos, já foram ocupados por 2 frigoríficos, eu tenho agora duas opções. Então, 2 e, finalmente, 1. Então, utilizando o princípio multiplicativo, multiplico todos os valores, eu vou ter como resultado 24. Então, são 24 maneiras distintas de os frigoríficos serem inspecionados sem repetição. Quais são essas maneiras? Eu vou listar. Fiz a listagem, por exemplo, colocando o frigorífico A na primeira posição e os demais vão trocando de posição na ordem. Agora o frigorífico B na primeira posição, frigorífico C na primeira posição e frigorífico D na primeira posição. O exercício não pede para listar as ordens de fiscalização. Eu fiz a tabela somente para ilustrar as maneiras distintas que podem ocorrer. Na prática, utilizamos o conceito de permutação. Então, a permutação, aqui como são 4 posições a serem preenchidas, permutação de 4 será 4 fatorial. 4 fatorial é igual a 24. Agora, o exercício 3. Para tentar melhorar seu índice no Ibope, uma emissora de televisão resolveu mudar a ordem de sua programação. No sábado, das 12 às 18 horas, os programas exibidos nesse horário são esporte, documentário, religioso, variedades, filmes nacionais e filmes estrangeiros. Então, vamos listar esses programas. Vamos transferir o enunciado aqui para uma listagem. Eu vou chamar de E, de esporte, D, documentário. Então, somente as letras iniciais, R, religioso, V, variedades, FN, filme nacional e FE, filme estrangeiro. O exercício pergunta: o programa religioso deve ser o último a ser exibido. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas a programação? Então, uma vez que o programa religioso deve ser o último a ser exibido, então terei 6 posições na ordem e na última posição irei colocar o programa religioso. Então, eu já fixo aqui como 1 na hora de usar o princípio multiplicativo. Então, esse aqui terá valor 1, pois eu desejo que o programa religioso ocupe a última posição, ou seja o último a ser exibido. Agora, o que acontece? Eu tenho 5 posições para ser preenchido por 5 opções. Então, novamente, permutação. Então, na primeira posição, eu posso escolher qualquer um desses 5 programas. A seguir, como eu já utilizei um desses 5, eu terei 4 opções e assim por diante. Então, 5 vezes 4 vezes 3. Agora, multiplico todos os valores. O resultado será 120. 120 equivale a 5 fatorial. Então, fiz de modo intuitivo, mas podemos utilizar a fórmula de permutação. Então, a permutação, eu tenho 5 posições e 5 opções. Então, permutação de 5 é igual a 5 fatorial, que é igual a 120. Então, é outro modo de fazer utilizando a fórmula. O exercício 4 diz o seguinte: uma bibliotecária recebeu uma doação de 3 livros diferentes de matemática, 4 livros diferentes de química e 3 livros diferentes de física.
De quantas formas ela poderá arrumá-los em uma prateleira de livros novos. Então vamos listar essa situação primeiro. Vamos contar a quantidade de livros, são 10 livros, 3 mais 4 mais 3, são 10 livros. Então são 10 posições na prateleira, vamos marcar essas 10 posições. E a seguir listar os livros. Então Matemática 1, 2 e 3, Química 1, 2, 3 e 4 e Física 1, 2 e 3. Então eu tenho 10 posições, por exemplo, o livro de Matemática 1, ele tem 10 opções para ser colocado na prateleira. Então são 10, eu vou marcar aqui como 10, vamos dizer que ele ocupou essa posição. Matemática 2, uma vez que já foi ocupado uma das posições 10, ele tem 9 opções, 9. Matemática 3 passa a ter 8 e assim por diante. Química 7. O próximo, eu tenho quantas posições vagas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Química 2 tem 6 opções de escolha de qualquer posição dessa. Estou fazendo aqui uma posição fictícia, tá? Porque eles podem mudar de posição. É só para ilustrar a possibilidade de escolha. E assim 5, depois o Química 4 vai ter 4 opções. Física 3, 3 opções. Física 2, 2 opções. E o Física 3, que foi o último a ser escolhido aqui, só tem uma opção. Então vamos observar que eu tenho 10 posições e 10 opções de colocar livros nessas posições. Então, permutação novamente, permutação de 10. Então, eu vou utilizar o princípio multiplicativo, vou multiplicar todos esses valores. O resultado será 10 fatorial. 10 fatorial equivale a 3.628.800. Então, utilizando a fórmula de permutação de 10 é igual a 10 fatorial, que é igual ao valor encontrado. Agora, atividade 3, exercício 1, diz o seguinte: João, André, William, Pedro, Roberto, Fabiano e Fábio estão apostando corrida. Então, são 7 competidores. O exercício pergunta quantos são os possíveis resultados para os 3 primeiros colocados. Então, vamos marcar aqui os 3 primeiros colocados, primeiro, segundo e terceiro. Então, o exercício pergunta, dentre eles, como é possível formar resultados distintos ocupando a primeira, segunda e terceira posição. Então, como eu tenho 7 competidores, eu tenho 7 opções de colocar na primeira posição. Depois, na segunda posição, eu tenho 7 competidores. Um já ocupou a primeira posição, então eu tenho 6 opções. Depois, terceiro lugar, a terceira posição, eu tenho 7 competidores, 2 já ocuparam a posição, então 7 menos 2, 5. Então, utilizando o princípio multiplicativo, multiplico os 3 valores, encontro o resultado que é 210. Posso resolver o exercício também utilizando a fórmula de arranjo. Então, arranjo de n elementos agrupados k a k é igual ao seguinte: n fatorial dividido por n menos k fatorial. Então, vamos aplicar essa fórmula no exercício. Então, arranjo de n elementos, já que são 7 competidores, são 7, agrupados 3 a 3. Agora eu substituo. Então, 7 equivale a n, então 7 fatorial, k a 3. Então, 7 menos 3 fatorial. Então, o arranjo será 7 fatorial dividido 7 menos 3 fatorial, 4. Agora eu decomponho esse 7 fatorial até chegar a 4 fatorial. Então, arranjo de 7 agrupados 3 a 3, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, e no denominador 4 fatorial. Então, eu posso simplificar 4 fatorial com 4 fatorial. Vai me restar aqui 7 vezes 6 vezes 5, que é 210, dividido por 1. Então, como o denominador é igual a 1, a gente não escreve, o resultado final é igual ao que encontramos anteriormente, 210. Agora, o exercício 2, em uma urna de sorteio de prêmio, existem 10 bolas, numeradas de 0 a 9. Determine o número de possibilidades existentes num sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 6 algarismos. Então, uma sequência tem posição, então vou marcar essa sequência, 6 posições. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta posição. Então, essas posições podem ser ocupadas pelas bolas que vão ser sorteadas. As bolas variam de 0 a 9, então a primeira opção, de 0 a 9, eu tenho 10 bolas. Então, a primeira posição pode ser ocupada por qualquer uma das 10 bolas, então eu tenho 10 opções. A segunda posição, ou segunda sequência de sorteio,
pode ser ocupada por 9 bolas, uma vez que já foi sorteada a bola que se localiza na primeira posição. Depois, 8, porque eu tenho 10 bolas, já foram sorteadas 2, 10 menos 2, 8, e assim por diante. Então, vou sempre diminuindo 1. Agora, multiplico todos os valores, eu vou encontrar o resultado. 151.200. Fizemos de modo intuitivo, podemos utilizar a fórmula. Então, arranjo de n elementos agrupados k a k. Vou repetir a fórmula. E agora eu substituo. N são 10 bolas, 10. E eu vou agrupar 6 a 6. Então, 10 fatorial dividido por 10 menos 6 fatorial. 10 fatorial dividido por 4 fatorial. Decomponho o 10 até chegar a 4 fatorial. Fazendo a decomposição, simplifico. Vamos observar que os valores que restaram é igual ao modo que nós fizemos intuitivamente. O resultado será, portanto, 151.200. Agora o exercício 3. O número de telefone celular na cidade do Rio de Janeiro é formado por 8 algarismos. 8 algarismos, 8 posições. O exercício pede: determine quantos números de telefone celular podemos formar com algarismos diferentes que comecem com 9 e terminem com 8. Isso me indica que eu vou ter que marcar a primeira posição com o algarismo 9 e a última posição com o algarismo 8. Então, o que vai acontecer? Conforme a dica que ele deixou, eu terei 8 algarismos para ocupar 6 posições. Então, os algarismos são de 0 a 9. Já utilizei o 8 e o 9. Ele quer que os algarismos sejam diferentes, então as posições vazias têm que ser diferentes. Então, eu tenho 6 posições e 8 algarismos para preencher essas posições. Então, vamos utilizar o conceito de arranjo. Então, vamos fazer intuitivamente. Então, a posição primeira, com 9 e 8, a gente vai utilizar, vai marcar 1, para dizer que só tem uma opção de escolha. Depois, eu tenho essa posição. Qual o número que eu posso ocupar? Eu tenho 8 opções, então vou marcar 8. Vamos dizer que essa posição seja ocupada pelo número 2. Depois, risquei o número 2, então restaram aqui 7 posições para ocupar a próxima posição aqui do telefone. 7. Vamos dizer que ela seja ocupada pelo algarismo 0. Então, repare que em vermelho eu estou colocando as opções de escolha que eu tenho para preencher a posição. Agora, eu tenho 6 opções de escolha. Coloquei o 4. O que aconteceu? Diminuiu a quantidade em uma unidade. Então, agora eu tenho 5 opções de escolha, 5 para ocupar essa posição, o algarismo 6, e assim por diante. Agora eu tenho 4, foi ocupado pelo algarismo 1, e 3. Então, na parte vermelha, as opções de escolha que eu tenho para preencher cada posição. Agora, eu, utilizando o princípio multiplicativo, multiplico todos os valores, eu vou encontrar o resultado, que é 20.160. Utilizando aqui a fórmula de arranjo, então eu tenho 8 opções para agrupar 6 a 6, ou seja, 8 algarismo, 6 posições. Então, 8 fatorial, 8 menos 6 fatorial, 8 fatorial dividido por 2 fatorial, decomponho o 8 até chegar a 2 fatorial, simplifico, o resultado será parecido com o que nós fizemos anteriormente de modo intuitivo. Então, 20.160. Agora o exercício 4, em uma turma, 15 alunos se candidataram para representante e vice-representante. Então, são 15 alunos, as vagas de representante e vice-representante, ou seja, 2 posições que terão que ser ocupadas, R de representante, VR de vice-representante. Eles serão escolhidos através do voto individual e direto de cada aluno da turma. Então, cada aluno vai votar para representante e vice-representante ao mesmo tempo. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Então, o aluno vai receber uma cédula, onde ele vai escrever o nome do representante e depois do vice-representante. Então, só ilustrando a situação, por exemplo, André e Beto, sendo André representante e Beto vice-representante, é diferente de Beto representante e André vice-representante. Como eu tenho 15 alunos, então a posição de representante pode ser ocupada por 15 modos distintos, 15 alunos, qualquer um dos 15 alunos pode ocupar essa posição. Uma vez ocupada essa posição de representante, de 15 alunos, eu vou ter que diminuir um para ocupar a posição de vice-representante. Então, eu vou ter que multiplicar agora, utilizando o
princípio multiplicativo. 15 vezes 14 será igual a 210. Podemos fazer utilizando a fórmula. Então, repetindo a fórmula, substituindo os valores, n são 15 alunos, eu vou agrupar 2 a 2. Então, 15, 2 a 2. Arranjo de 15 agrupados 2 a 2. Então, 15 fatorial, 15 menos 2 fatorial, 15 fatorial dividido por 3 fatorial, decompõe o 15 até chegar a 13 fatorial e vamos ter o resultado que será igual ao encontrado anteriormente. 15 vezes 14, 210. Agora, atividade 4, exercício 1. Lucas vai realizar uma viagem neste fim de semana e quer escolher 4 entre 9 camisetas de malha que possui. De quantos modos distintos ele pode escolher as camisetas? Então, vai ter a seguinte situação. Escrevi 3 exemplos. Ele pode utilizar a camiseta de malha cor branca, azul, verde ou vermelha, ou pode usar azul, verde, branca ou vermelha, verde, azul, vermelha e branca. Qualquer uma dessas condições será um conjunto de camisetas e vai equivaler à mesma situação. Portanto, nesse caso, vamos utilizar o conceito de combinação de n elementos agrupados KK. A fórmula é a seguinte: combinação de n elementos combinados KK será n fatorial, n menos k fatorial multiplicado por k fatorial. Vamos aplicar a situação, então será a combinação de 9, uma vez que são 9 camisetas, agrupadas 4 a 4. Então, k será 4. Substituindo na fórmula, n fatorial dividido por 9 menos 4 fatorial multiplicado por 4 fatorial. Então, agora é só desenvolver. 9 fatorial dividido 9 menos 4, 5 fatorial multiplicado por 4 fatorial. Agora vamos decompor o 9 fatorial até chegar a 5 fatorial. Podemos simplificar 5 fatorial com 5 fatorial. Já vou decompor o 4 para poder fazer a simplificação. Então, fiz a simplificação de 5 fatorial com 5 fatorial. Agora 4 e 2 eu simplifico com 8. 3 com 9, restando os seguintes números, diferentes de 1, 3, 7 e 6. Fazendo a multiplicação desses 3 valores, o resultado final, 126. Portanto, serão 126 modos distintos de escolher as camisetas. Agora o exercício 2. No preparo de uma banana split, uma sorveteria oferece 12 sabores de sorvete, dentre os quais o freguês pode escolher 4. Sabendo que certo freguês deseja escolher 4 sabores diferentes, de quantas maneiras distintas pode ser preparada esta banana split. Então, do mesmo modo, eu tenho 12, será a combinação de 12 elementos combinados 4 a 4, utilizando a fórmula novamente. A fórmula é n fatorial dividido por n menos k fatorial, multiplicado por k fatorial. Então, substituindo os valores, n é 12 e k é 4. Então, será 12 fatorial dividido por 12 menos 4 fatorial multiplicado por 4 fatorial. 12 fatorial dividido 12 menos 4 é 8 fatorial multiplicado por 4 fatorial. Decompõe o 12 até chegar a 8 fatorial. Faço agora as simplificações. O 4 fatorial já decomponho. Então, simplificando 8 fatorial com 8 fatorial, 4 e 3 com 12 e o 2 com 10. Então, vão restar os seguintes números: 11, 5 e 9. Fazendo a multiplicação desses 3 valores, o resultado final, 495. O exercício 3. As 14 crianças de uma família serão separadas em grupos de 5 para que elas arrecadem prendas para a quermesse da fazenda onde vivem. De quantas maneiras as crianças poderão ser agrupadas? Então, novamente, será combinação de 14 elementos agrupados 5 a 5. Então, será 14 fatorial dividido por 14 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Então, fazendo aqui a subtração, 14 menos 5, então 14 fatorial dividido por 9 fatorial multiplicado por 5 fatorial. Então, vamos decompor o 14 até chegar a 9 fatorial. Decomponho o 5 fatorial e faço a simplificação. Então, 9 fatorial com 9 fatorial,
depois 5 com o 10, 4 e 3 com o 12 e o 2 com o 14. Então vai restar os números diferentes de 1, já que 1 é neutro para a multiplicação. Então 7 vezes 13 vezes 11 vezes 2. O resultado final será 2002. Então serão 2002 maneiras distintas que as crianças poderão ser agrupadas. O exercício 4, em uma sala com 20 alunos, quantas comissões de 2 alunos podemos formar? Então, comissões de 2 alunos serão uma dupla. Então, repare o seguinte, podemos fazer esse exercício de duas maneiras. Uma dupla André e Beto é igual à dupla Beto e André. Não há diferença. Portanto, podemos fazer isso da seguinte maneira. Podemos fazer por meio de ocupação das duas posições. Então, primeira posição da comissão, da dupla, 20, uma vez que eu tenho 20 alunos. Depois 19, que eu já tenho 20 alunos, uma posição foi ocupada, ficará na segunda posição 19. Faço a multiplicação, terei 380. Como a dupla é igual, se eu disser André e Beto e André é igual, ou seja, estou contando duas vezes, então eu vou dividir 380 por 2, o resultado final 190. Esse é um modo de fazer. Outro modo, eu posso utilizar combinação de 20 agrupados 2 a 2. Então será 20 fatorial dividido por 20 menos 2 fatorial multiplicado por 2 fatorial. Então será 20 fatorial dividido por 18 vezes 2 fatorial. Então 20 decompondo até chegar a 18 fatorial. Simplifico o 18 fatorial e o 2 fatorial é igual a 2. Então simplificando 18, eu terei aqui 20 simplificado com 2, 10. Então 10 vezes 19 é igual a 190, conforme o primeiro resultado que nós encontramos. Então são dois modos distintos, diferentes de fazer esse exercício. Agora, atividade 5, exercício 1. Numa estrada de ferro, há 10 estações. Quantos bilhetes deverão ser impressos, de modo que cada um deles contém as estações de partida e chegada. Então, cada bilhete tem que ter a informação de estação de partida e chegada. Então, vamos imaginar esse bilhete, um espaço para estação de partida e outro espaço para estação de chegada. Então, eu tenho, uma vez que tem 10 estações, 10 possibilidades, 10 opções de colocar o nome na partida. E a chegada eu terei 9, pois a partida já ocupei uma das posições. Então faço a multiplicação, o resultado será 90. Esse é um modo de fazer. O outro modo de fazer é utilizando a fórmula de arranjo. Então são 10 estações agrupados 2 a 2. Então é 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial. Será então 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Fazendo aqui a simplificação, o resultado final será 10 vezes 9 é igual a 90. Então, o resultado final, 90 bilhetes. O exercício 2, quantas diretorias de 4 membros podemos formar com 10 sócios de uma empresa? Então, aqui será combinação, uma vez que ao formar comissão, quantas diretorias com 4 membros, não importa a posição que cada um vai ocupar. Então, utilizaremos combinação, a fórmula de combinação, n fatorial dividido por nk fatorial multiplicado por k fatorial. Então, n é a quantidade de sócios da empresa e k será a quantidade de membros da diretoria. Então, combinação de 10 agrupados 4 a 4. Então, 10 fatorial, 10 menos 4 fatorial multiplicado por 4 fatorial. Então, é somente a aplicação da fórmula, 10 fatorial dividido 10 menos 4, 6 fatorial, vezes 4 fatorial. Decompondo o 10 até chegar a 6 fatorial, o 4 fatorial nós fazemos a decomposição, então simplificando 6 fatorial com 6 fatorial, depois 4 com 8, 3 com o 9 e o 2 com o 10. Então será 5 vezes 3 vezes 2 vezes 7. O resultado final será então, portanto, 210 diretorias distintas que podem se formar com os 10 sócios. O exercício 3, um professor propôs para uma de suas turmas uma prova com 7 questões, entre as quais cada aluno deveria escolher exatamente 5 questões para responder. Então, uma prova tem 7 questões, os alunos vão escolher 5 para responder. Sabe-se que não houve 2 escolhas das mesmas 5 questões entre todos os alunos da turma. O que essa informação quer dizer? Essa informação quer dizer que não houve
provas repetidas. As respostas não coincidiram, então não houve provas repetidas. A pergunta do exercício é a seguinte: determine o número máximo de alunos que essa turma poderia possuir. Então, nessa condição aqui, eu tenho uma prova com 7 questões, exatamente 5 para responder. Então, combinação de 7 agrupado 5 a 5. Então, 7 fatorial dividido por 7 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Então, fazendo aqui o desenvolvimento, 7 menos 5, 2 fatorial, vezes 5 fatorial. Podemos agora simplificar, decompondo 7 até chegar a 5 fatorial. Simplificando 5 fatorial com 5 fatorial. O 2 fatorial já transformei em 2, então vou simplificar por 6. Então, será a multiplicação de 7 vezes 3. Então, o resultado final será 21. O número máximo de alunos, que também será a quantidade máxima de prova que haverá, são de 21 alunos. O exercício 4, em uma sala há 8 cadeiras e 4 pessoas. Determine o número de modos distintos das pessoas ocuparem as cadeiras. Então, vamos colocar a situação. São 8 lugares, 8 cadeiras, e será ocupado por 4 pessoas: André, Beto, Carlos e Daniel. Observe que, já que são 8 cadeiras, eu só tenho 4 pessoas, ficarão, portanto, 4 lugares vagos. Portanto, para resolver essa questão, vamos utilizar o conceito de permutação com repetição. Então, vamos preencher aqui, vamos dizer que o André ocupou essa posição, essa cadeira, Beto ocupou a cadeira mostrada no vídeo, depois Carlos e Daniel. Então, sobraram 4 lugares vagos. Eu vou colocar como V de vago e vamos utilizar, conforme eu falei, o conceito de permutação com repetição. O que se repete? Os lugares vagos. Então, permutação com repetição, a fórmula é a seguinte: permutação de n elementos, e aqui eu coloco as repetições. Então, a fórmula será n fatorial dividido pelas repetições. Então, repetição 1 fatorial multiplicado por repetição 2 fatorial. Então, vamos agora aplicar aqui na situação. Então, permutação de 8, pois são 8 cadeiras, e eu tenho repetição de 4 lugares vagos, uma vez que André, Beto, Carlos e Daniel são pessoas distintas. A repetição são dos lugares vagos. Então, será 8 fatorial dividido por 4 fatorial. O resultado será, fazendo a decomposição do 8 até 4, fazendo a simplificação de 4 fatorial com 4 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Então, o resultado final será 1680. Yasmin lança um dado sem que Isadora veja. Yasmin apenas diz que o número mostrado pelo dado é ímpar. Pergunta do exercício: determine a probabilidade de Isadora acertar. Então, a probabilidade de um evento equiprovável é número de casos desejados, no caso que o dado seja ímpar, o número mostrado seja ímpar, dividido por todos os possíveis casos. Então, é o nosso espaço amostral. Então, primeiramente, vamos calcular o espaço amostral, já que o lançamento de um dado, o dado tem 6 faces, então os possíveis valores que podem ser mostrados é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são as faces do dado. Então, no caso aqui, nosso espaço amostral é 6, pois são todas as possibilidades possíveis. Agora, os casos desejados, que a face mostrada pelo dado seja ímpar. Então, ímpar, dentre os números mostrados, os números ímpares são 1, 3 e 5. Então, eu tenho 3 chances entre 6. Simplificando, meio, portanto, fazendo a divisão, 0,5, que equivale a 50%. Então, a resposta é 50%. O exercício 2, determine a probabilidade de se conseguir 2 números iguais no lançamento simultâneo de 2 dados. Então, 2 números iguais, lançamento simultâneo, lançamento ao mesmo tempo. Então, para resolver esse exercício, vou montar uma tabela com todos os resultados possíveis no lançamento simultâneo de 2 dados. Temos a tabela, então, na parte aqui na primeira linha, numerado de 1 a 6, e aqui na primeira coluna, numerado de 1 a 6. Em cada interseção, cruzamento de linha e coluna, o lançamento possível. Então, eu posso ter em um dado o número 1, no outro dado o número 1. Então, 1, 1. Em um dado tem o número 4, no outro dado tem o número 1. Então, 1 e 4. No dado que está na coluna, C4, no dado que está na linha, 1. Então, 4 e 1. Então, eu tenho por exemplo, duas possibilidades de sair um número 4 com o número 1 ao mesmo tempo.
para determinar a probabilidade, então a probabilidade do evento é igual número de eventos do caso desejado sobre todos os possíveis. Então, todos os possíveis, que é o nosso espaço amostral, que é a letra ômega, será a multiplicação de 6 vezes 6. Então, eu tenho 36 possíveis resultados de ocorrer. Agora, os casos desejados, conseguir dois números iguais. Então, dois números iguais, eu tenho 6 modos diferentes. Então, será os casos desejados 6 dividido por 36. Fazendo a simplificação, o resultado será 1/6, que fazendo a divisão será aproximadamente 0,16666, que equivale a 16,66%. Então, para transformar o número decimal em porcentagem, basta multiplicar por 100, ou seja, deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, o resultado final, 16,66%, aproximadamente. O exercício 3, escolhido ao acaso um elemento do conjunto de divisores positivos de 60, determine a probabilidade de que ele seja primo. Então, novamente, probabilidade, então será casos desejados sobre todos os casos possíveis. Vamos fazer primeiramente o espaço amostral. Então, para determinar os divisores positivos de 60, vamos fazer a decomposição de 60 em seus fatores primos. Então, vamos ter como resultado o seguinte: 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 é igual a 60. Então, os fatores primos são 2, 3 e 5. Agora, vamos saber todos os divisores possíveis. Então, os divisores possíveis, vou montar uma pequena tabela. Essa tabela mostra todos os divisores possíveis de 60. Então, vamos listar aqui no meu conjunto espaço amostral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Esses são todos os divisores positivos de 60. Então, o espaço amostral ele tem 12 elementos. E agora, os casos desejados, que ele seja primo. Então, desse conjunto de números, o que são primos é o número 2, o número 3 e o número 5. Então, aqui será 3 dividido por 12, simplificando 1/4. 1/4 equivale a 0,25. Multiplicando por 100, eu vou ter como resultado 25%. Agora, o exercício 4, um dos anagramas da palavra vida é escolhida ao acaso. Qual é a probabilidade de que no anagrama apareça a palavra diva? Então, os anagramas da palavra viva, vamos primeiro colocar a probabilidade do evento, novamente, casos desejados dividido por todos os casos possíveis. Então, os casos possíveis, que é o espaço amostral, são os anagramas da palavra vida. Então, para determinar os anagramas da palavra vida, é permutação de 4. Permutação de 4 é igual a 4 fatorial, que é igual a 24. Então, no meu espaço amostral é 24. Dentre os anagramas da palavra vida, o que eu consigo formar a palavra diva é somente 1, então será 1/24. Fazendo a divisão, aproximadamente 0,0416, que é aproximadamente igual a 4,16%.